A terceira leitura da Parashá de Azino, Deus fez o povo se montar sobre os palanques da terra, sobre os locais mais altos da terra, a terra de Israel, e fez ele consumir as produções do campo e deu para ele o mel de uma rocha e o azeite saindo do Halmish Tzur, daquelas rochas mais secas, os que tem sílex, que faz até fogo, e Deus faz sair mel e azeite. O Rashi traz para a gente a explicação da tradução do Onkelos, que ele traduz esse versículo sobre as guerras que Deus fez o povo ganhar guerras contra cidades fortes, contra cidades muralhadas e consumiu as produções, quer dizer, pegou o despojo de guerra. Yar que veio, pela outra explicação, pela terra de Israel, que ela é mais alta que todas as terras, e ele consumiu as produções do campo, as frutas da terra de Israel, que são mais rápidas para produzir, para serem prontas para amadurecer de outras frutas de outras terras. E deu para ele mel de uma rocha. Uma história de aconteceu com a pessoa falou para o seu filho em Sirne, traga para mim ketziot, que eram figos secos do barril. E ele foi lá e encontrou só mel em cima, na boca do barril. Falou, olha, esse barril de mel. Falou, coloca a tua mão lá dentro, você vai trazer figos. Ou seja, de tanta abundância, de tanta suculência nas frutas, parecia que o barril era de mel. E o azeite de Halmish Tzur está falando sobre as azeitonas de Gush Halav, desse local, que eram também muito abençoadas. Bamotei, a palavra Bamot é um local alto, uma linguagem de altura. Sadai é a linguagem de Sadeh, de campo. Halmish Tzur é a força da rocha, ou seja, quando não está conectado com a próxima palavra, então está escrito Halamish. Quando fala Halmish Tzur, é a força da rocha. Por isso está escrito Halmish, não Halamish. O creme do leite do gado, com o leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e carneiros de Bashan e bodes, com a gordura de trigos muito fortes e grandes como rins, e o sangue da uva será bebido, o vinho, a produção da terra de Israel. Pela explicação que a gente deu antes do Onkelos, então aqui seria também a ideia de despojo de guerra dos grandes líderes, e o sangue seria o sangue dos heróis morrendo dos outros povos. A gordura do gado com leite do tzon, isso foi na época de Shlomo, como está escrito, que lá tinha uma fartura muito grande de animais, a refeição dele era muito farta. Helev Karim, na época do 10 Fatim, como está escrito, Veochlim Karim Mitzon, um rebanho também muito engordado, que comia cevada, etc. Helev Kiliot Hitai, isso na época de Shlomo, como fala que o pão de Shlomo era muito especial, muito abençoado. E o sangue da uva será bebido na época dos 10 Fatim, que falam que eles bebiam naquelas taças e copos vinho. Remat bakar, esse creme do leite é aquela gordura que é pega em cima, né, da nata e da parte de cima que vira a gordura do leite. Vachalev tzon é o leite do tzon. Já que ele está conectado, vira chalev, igual o bachalev é o monoleite da mãe. Não halav, usa chalev, por estar conectado à próxima palavra, chalev tzon. Karim são cordeiros, Elim como sentido normal, carneiros, Brei Bashan, lá de Bashan, que eles eram gordos, Kiliot Ritá, trigos tão gordos como o sebo, como a gordura que tem no rins, e na verdade eles eram grandes como um rim. E o sangue da uva, ou seja, o vinho vai ser tão bom, um gosto bom, um vinho importante. Hamer, em aramaico, o vinho é chamado de Hamar. E aqui não é um substantivo, e sim uma linguagem de falar, um adjetivo, um vinho muito bom, um vinho muito feito de uma maneira muito louvável. Outra explicação, a gente pode explicar com esses dois versículos, pela explicação do Onkelos que a gente falou, que está falando da guerra, do despojo de guerra, então o sangue aqui seria o sangue dos heróis que estavam sendo derrotados. Mas o povo de Israel, em vez de perceber a generosidade de Hashem, os milagres, as maravilhas, ele engordou Yeshurun, Israel, que era reto e achar, ele acabou engordando e chutou com rebeldia, ele se engordou, ele engrossou e acabou se cobrindo de gordura e largou o Deus que fez ele e começou a desprezar a rocha da sua salvação, a força que sempre ajudou o povo de Israel. A vita, linguagem de grossura. A palavra cassita com sin é igual cassita com sama, ou seja, se cobriu, como que sapanav berrabô, que cobriu a face com a gordura, igual uma pessoa que ela está cheia de gordura, então os flancos acabam sendo dobrados e a pessoa oculta com a própria gordura. A gente encontra outro versículo falando a mesma coisa. A palavra cassita usa uma expressão mais leve na conjugação de cobrir, de kisui, como em outro lugar, verrosé, kalonarum, que a pessoa encobre o desprezo. Se tivesse escrito kisita com um ponto dentro da gush, ia dar a entender que Sita Tacherim cobriu os outros. Aqui está falando de se cobrir, ou seja, o povo de Israel acabou se engordando tanto que não consegue mais ver a sua realidade, não consegue mais reconhecer Hashem, que faz tantas coisas boas para ele, e desprezou Hashem, a sua salvação. Como a gente encontrou no Passuco, que eles estavam virando as costas para Deus e se curvando para o sol. A gente sabe que o Kodesh Kodashim, a parte mais sagrada, ficava no oeste,
Então o povo estava se curvando para o sol, virando as costas para Hashem. Isso aqui não tem um desprezo maior do que isso. Eles estão atiçando a ira de Deus com estranhos, com abominações, estão irritando a ele, e a Knur estão acendendo a sua ira, a sua vingança, com abominações, com assuntos que foram abominados na Torá, como relações homossexuais, de feitiçaria, que está escrito na Torá, Toevá, que Deus abomina. Isberhur estão oferecendo, fazendo ofertas de sacrifícios para os demônios, não para deuses que ninguém conhecia, são novos que vieram agora de próximo. Os pais deles não tinham medo deles, não respeitavam isso. Lo Eloká não são deuses, ou seja, não tem necessidade, não tem utilidade. Se fosse alguma coisa que fazia sentido, as forças da natureza e tal, o ciúme, modo de falar, não seria dobrado como agora. Ou seja, se a pessoa não estivesse servindo a Deus, estivesse servindo alguma coisa que de alguma maneira impacta na vida dele, até que não seria uma raiva tão forte. Mas agora que estão trocando Hashem, Hatz Shalom, por uma coisa que não ajuda em nada, Hadashim e Karov Baal, nem os povos não estavam acostumados com essa idolatria. Um goi que vê essa idolatria falava, isso aqui é uma estátua feita por judeu. Los Searum Avoterem, não tinham medo, o cabelo não subiu, Searum de Sear, não ficou com o cabelo arrepiado, não ficou com medo, como é normal o cabelo arrepiar no medo. Então, os seus antepassados não ficaram com medo desses estátuas. Por que vocês estão respeitando isso? Assim está explicado no Sifri. Outra explicação que a gente pode dar, Searum, na linguagem de Seirim Irakdusham, que está falando de bodes que vão dançar lá, que é uma referência aos demônios, e os antepassados de vocês não serviam esses demônios, não tinham esse tipo de prática. Aquele que te fez nascer, você está esquecendo dele, você está esquecendo o Deus que te fez sair do teu ventre. Teixe, tiscar, você está esquecendo, os sábios explicam teixe de enfraquecer. Quando Hashem vai fazer o bem para você, vocês irritam ele e acabam tirando a força dele de fazer o bem. Ele quer fazer o bem, mas você mesmo está tirando essa opção, modo de falar. O Deus que mecholecha, que te tirou do ventre, como linguagem rolela e alot, hilo que é dores de parto. Então a gente não pode esquecer da nossa origem, da nossa fonte, Hashem que sempre abençoa a gente e cuida da gente.